Chamar à mesa o meu amigo Marcos Sais. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui até agora. O Marcos vai fazer uma palestra, vai falar sobre áreas de preservação permanente urbanas e a relação delas com o plano diretor do Rio. Gostaria de pedir uma salva de palmas para o nosso amigo Marcos Sais. Marcos, já como estamos com a hora apertada, já vamos direto e sem delongas. Boa tarde a todos, boa noite. A nossa manhã hoje foi até a tarde, a nossa tarde até a noite, mas é uma alegria estar aqui. Quero agradecer mais uma vez o convite honroso feito pelo Vinícius, um querido amigo, um grande estudioso aí do tema, colega da Comissão de Direito Ambiental do Ibradim. Parabenizar a todos e agradecer aos palestrantes que nos brindaram aí com tantas coisas boas para a gente pensar esse tema tão importante. E isso, então, foi extremamente enriquecedor. E, para fechar, já que a gente falou tanto de urbanismo e queria, né, como o Pedro disse aqui, tanta gente do mundo jurídico, eu particularmente considero um equívoco isso, venho dizendo por aí, hoje eu trabalho com a área ambiental e hoje existem inúmeros órgãos ambientais presididos por pessoas formadas em direito, o que me parece um equívoco pela questão eminentemente técnica, mas há uma explicação. Muitas dessas pessoas, né, que assumiram os órgãos a pedido dos próprios servidores, que têm receio do que a gente falava ainda no almoço, das famosas recomendações do Ministério Público. Que, na verdade, não são recomendações. Eu tenho um filho, eu posso recomendá-lo a fazer alguma coisa e ele decide se ele faz ou não. Quando eu recomendo e digo que se ele não fizer, eu corto a mesada, é uma coação. Então, eu acho muito bonito a gente discutir plano diretor. Estava dizendo no almoço também, na verdade, esse prazo de 10 anos está na Constituição, no Estatuto da Cidade, ele faz com que recorrente, né, você não pare de discutir o plano diretor. Porque quando você aprova uma revisão, você está começando a próxima. Quando o município fica 7, 8, 9 anos sem discutir isso, e no último ano do prazo recomeça a discussão, vai ter um próximo plano diretor ruim. A cidade, isso foi dito pelos arquitetos, urbanistas, a cidade, ela é viva e a cidade deve ser pensada sempre, né, pelo seus órgãos técnicos. E me parece, e se eu posso deixar uma sugestão de início, né, o pessoal que tem trabalhado tecnicamente o plano diretor, não tenham dificuldade no relacionamento com a Câmara de Vereadores. Ah, mas é difícil discutir com eles, mas são eles que aprovam. Eu tenho participado ativamente de um projeto de lei federal, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, o PL 3729, e a gente sabe que a lei nasce de um jeito e termina de outro. Mas ela vai terminar o mais próximo possível de como nasceu se você fizer um trabalho contínuo com os legisladores. Então, acho que nesse momento, né, que aqui no Rio a gente está para fazer novamente essa revisão, não trabalhem apenas tecnicamente. Já façam seminários como esse, mas uma aproximação muito grande com a Câmara dos Vereadores. Sobre a minha questão, né, do licenciamento ambiental e a APP urbana, primeira questão importante é a participação do município nesses processos de licenciamento. Você tem duas formas, né, do município participar. Um é aquela competência administrativa, que a gente tem lá no artigo 23 da Constituição e na Lei Complementar 140, é o que o município licencia e como ele pode licenciar. E acho que isso não tem tido grandes problemas, mas o que me preocupa quando se fala em plano diretor é da competência legislativa. Não é incomum a gente ver municípios fazendo leis que são absolutamente ilegais e inconstitucionais. Aqui no estado do Rio de Janeiro tem município que veda, por exemplo, a implantação de empreendimentos que geram energia hidráulica, através da fonte hidráulica. Isto não é competência municipal, porque a geração de energia não é de interesse local. Por isso o município também não pode proibir que no meu município não pode ter usina térmica, como o Peruíbe fez. O próprio Ministério Público, Peruíbe lá em São Paulo, o próprio MP propôs uma ação declaratória de inconstitucionalidade e declarou inconstitucional essa norma. Então, outra preocupação que aí o mundo jurídico tem é quando se vai fazer a lei, vamos, já que a gente é a Câmara dos Vereadores, o prefeito, eu vou regulamentar tudo. Não pode. Então, isto é muito importante. E me parece também algumas questões foram colocadas. Plano diretor é o plano diretor da cidade.
Até, sobre a resposta que o Rocco deu, né, sobre a tua provocação, eu não regulamentaria também no plano diretor. E também não faria, acho que, tipologia, ou deixaria claro que o rol é exemplificativo para não ter o problema de quando vem uma atividade nova. Isso a gente está passando no licenciamento ambiental. O PL da Lei Geral tem um artigo que tem isenções de licenciamento. Nas discussões eu sempre disse, no dia seguinte ele cai, que é flagrantemente inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição diz que uma atividade potencialmente causadora de degradação ambiental tem que passar pelo processo de licenciamento. Então eu não escolho o que eu posso ou não licenciar. É o que está na Constituição. Então, voltando, né, por que o mundo jurídico invadiu a área técnica? Também porque, em alguns momentos, as imprecisões das áreas técnicas envolvidas levam essa questão ao judiciário. E eu posso afirmar uma coisa para vocês, trabalhando com direito ambiental aí nos últimos 20 anos. O pior lugar para se discutir urbanismo, direito urbanístico e direito ambiental é o Poder Judiciário. É o pior lugar. Você faz um EIA-RIMA com 50 técnicos contratados, eles concluem que é A. Você leva para o órgão ambiental que monta um grupo de trabalho de 20 técnicos que dizem que é B. E aí o GAT, que é o grupo de apoio técnico do MP, bota lá 10 técnicos que dizem que é C. Bom, como esses 80 técnicos não se entenderam, você leva para frente uma pessoa formada em direito e diz para ela quem está certo. É desumano com o Poder Judiciário você fazer isso. Porque aquele cidadão sentado ali, formado em direito, primeiro que ele tem outros 3 mil processos para olhar. Mas vamos supor que ele se dedique, largue todo o resto, deixe de dar a prestação jurisdicional adequada e leia o EIA-RIMA, porque, né, já nasce com 8 volumes. Quando ele terminou de ler, ele não entendeu nada. EIA-RIMA é estudo de impacto ambiental, né, para atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Imagina o EIA-RIMA de um porto, onde você analisa a linha de costa, onde você analisa a fauna, os bentos, fauna aquática, o passarinho que... Como é que você vai querer que o juiz decida se aquele impacto ambiental está devidamente mitigado ou não? Então, também me parece, e tive a oportunidade já de inúmeras vezes falar ao Ministério Público, levar para o judiciário é não querer resolver a questão. Uma ação civil pública discutindo plano diretor, por exemplo, ou um licenciamento ambiental, você sabe como, quando e onde começa. Mas não tem a menor ideia de como, quando e onde ela vai terminar. Invasão da represa Billings, em São Paulo, década de 80. Uma das primeiras ações civis públicas ambientais. Em 1986, o Ministério Público de São Paulo, cumprindo o seu papel, propôs uma ação civil pública para desocupar esta área ilegalmente ocupada. 20 anos depois, esse é o nosso Poder Judiciário, 20 anos depois, o STJ toma uma decisão brilhante. Realmente não pode ocupar a área de manancial. Retire. Aí volta para a fase do cumprimento de sentença, que é uma fase maravilhosa. Ora, tem uma decisão, agora vamos cumpri-la. Quando se propôs a ação civil pública, se calculava que existiam em torno de 300 famílias. Você retira 300 famílias, com custo, mas retira. Os 20 anos depois, calcula-se que tem em torno... na Billings me falaram 1.200.000. Em áreas de manancial no estado de São Paulo, 3 milhões. O que você faz com 3 milhões de pessoas? Você não faz. Aí você faz REURB, aí você, ou melhor, tenta fazer, mas aí começa a criar mecanismos. No Brasil a criação de unidades de conservação. Você cria unidade de conservação, eu não sei se o número está certo, Rogério, se não tiver, você me corrige, mas fala que no Rio de Janeiro tem menos de 10% de regularização fundiária de unidade de conservação estadual. Mas que seja 20, que seja 25. Aí vem a lei da Mata Atlântica e fala, você pode suprimir Mata Atlântica mediante a compensação. Cortou uma árvore, planta uma. Ou faz regularização fundiária de unidade de conservação. Ou seja, o propósito que era manter o mesmo nível de Mata Atlântica existente, quando a lei veio, vai por água abaixo, porque o Estado olha e fala, bom, eu sou bom em criar, mas sou péssimo em cumprir a Constituição, que a gente falou no almoço, de indenização prévia, justa e em dinheiro. A indenização não acontece, não é prévia, não é justa, nem em dinheiro. Quando você ganha a desapropriação indireta, ganha um precatório. Para quem não sabe o que é um precatório, é uma cartolina que diz que o seu filho vai ter dinheiro. Ou o seu neto. O seu neto. Porque demora 20 anos para cobrar e depois vai para o pagamento. Está errado. E aí você joga com o meio ambiente pela ineficiência estatal. Quando eu me coloquei hoje a favor do direito de protocolo e pude explicar melhor no almoço para a Arícia,
Óbvio que do ponto de... E aí é uma coisa que eu queria dizer para os senhores. Óbvio que do ponto de vista, se a gente vivesse no mundo ideal, também era contra o direito de protocolo. Mas dois equívocos na fala, e fiz questão de falar ali para não falar depois, quando ela não estivesse. O primeiro equívoco, isso me dá me preocupa muito. A fala foi a seguinte: até você construir a fundação, você não gastou nada, então o Estado pode retirar o seu direito de construir. Não é verdade. Quem quer empreender tem que fazer um estudo mercadológico, custa. Tem que decidir pelo terreno e comprar ou fazer permuta, custa. Tem que fazer projeto e aprovar, custa. Tem que se capitalizar para construir, custa. Não pode, nesse momento, o Estado, alegando função social da propriedade é o quê? É o que está no plano diretor. O local de debater função social da propriedade é quando se faz a revisão do plano diretor. É o que eu falo do licenciamento ambiental. A gente tem um colega do escritório que está estudando agora na Austrália. Na Austrália, você tem uma briga muito grande social na hora de definir zoneamento. Eu vou contar uma história rápida para vocês, até pelo tempo. Esses tempos, um cliente que a gente estava atendendo num portuário, o projeto era de um sheik árabe e o escritório que eu atendia era um escritório americano. Eu fui explicar licenciamento ambiental brasileiro para os dois. Aí eu disse, olha, no Brasil é o seguinte, você quer fazer esse porto, né? Então você pega uma região que tem a mar, é por isso que o zoneamento ali permite, aí você faz um estudo de impacto ambiental, você contrata 80 técnicos, eles fazem um diagnóstico, aí pedem sazonalidade, você tem que ficar as 4 estações verificando a fauna, né? Se tem alguma coisa ameaçada de extinção, você faz o diagnóstico, você faz a avaliação de impactos, você termina esse estudo, você faz prognóstico, protocola, o órgão então faz uma pré-análise, aceita, marca uma audiência pública, 1, 2 ou 3, dependendo de quantos municípios se afeta. Essa audiência pública, a sociedade é chamada, vem, participa, fazem as contribuições, o órgão analisa isso, faz um parecer técnico, pede complementações, você volta a campo, faz complementações, entrega, sai um parecer e aí, se deu tudo certo, sai a licença prévia. Dele assim, quanto tempo? Eu falei, 1 ano e meio, 2 anos. Ele, puxa, mas que situação, né? Daí ele disse, o Brasil, o país da floresta amazônica, ok? Aí eu construo, eu falei, não, isso é licença prévia. Dele, o que a licença prévia diz? Diz que eu posso fazer o porto naquele lugar. É a alternativa locacional adequada. Ele disse, vocês não têm zoneamento no Brasil? Eu disse, bom, nós temos, mas... Dele, tá, mas e como é que é a sequência? Eu falei, bom, daí você pega todas as condicionantes, cumpre condicionantes, faz o projeto executivo, implanta o plano básico ambiental, com todos os 80 programas que te exigiram, você eventualmente tem uma nova pedido de complementação, pede a licença de instalação, aí sai a licença de instalação. Mais 8 meses. Dele assim, puxa, e aí está pronto? Eu falei, não. Aí você pode construir, ao final da construção, você cumpre as condicionantes, você prova que fez tudo corretamente, pede a licença de operação. Ele me olhou e falou, por quê? No Brasil alguém não constrói, como foi licenciado? Eu falei, bom, a diferença entre alvará e habite é muito grande. Daí eu disse, aí você tem a licença de operação. Daí ele falou, nossa, e esses 4 anos não está resolvido? Eu falei, depende. Ele falou, depende do quê? Eu falei, do Ministério Público. Dele, não, doutor, a gente fez de acordo com a lei. Eu falei, não, mas se ele entender que não fez, ele pode propor uma ação e pedir uma liminar e embargar teu empreendimento. Ele disse, ele não pode fazer isso, porque eu fiz corretamente. Eu falei, ele pode. Ele disse, então a gente chama o chefe dele. Aí eu disse, ele não tem chefe. Ele disse, todo mundo tem chefe. Eu falei, não, ele não tem. Aí ele falou, bom, então se o cara está fazendo algo errado, você tira ele. Eu falei, não, porque ele é inamovível. Aí ele me olhou e falou assim, vocês são loucos? Eu respondi, não, louco é você que vem empreender no Brasil. Essa historinha é para dizer, e aqui fica para quem está trabalhando no plano diretor, para levar em consideração a lei de introdução ao direito brasileiro. O artigo 20 da LINDB, que foi recentemente refeito, esta é a lei que tem que regulamentar todo o direito. Disse o seguinte, quando você tomar uma decisão no executivo, nos órgãos de controle e no Poder Judiciário, você tem que levar em consideração o efeito prático dessa decisão. Por isso que eu sou favorável ao direito de protocolo. Não é justo com alguém que protocolou há 2 anos um projeto e o Estado lato sensu, no caso o município foi ineficiente, tenha que aceitar que aquele projeto que ele pensou não pode mais. Então é o que eu disse, o direito de protocolo não vale mais que a lei, ele vale por estar na lei. E eu espero, sinceramente, profundamente e ansiosamente, que o plano diretor do município do Rio de Janeiro também tenha uma regra de transição adequada. Que o município não faça caridade com imóvel alheio. Que o município não entenda que função social significa
usar como quiser. Por fim, eu queria parabenizar pela palestra, porque eu disse, eu sou um curioso da área técnica, quem trabalha com direito ambiental tem que entender. A gente no escritório tem uma colega que é engenheira ambiental e advogada, eu morro de ciúme da Manuela pela formação dupla. E eu quero muito sempre ser curioso, né, de pensar a cidade que a gente estava conversando. Essa questão, eu achei a questão do elevador maravilhosa. De fato, mudou completamente, ninguém mais quer ir na rua. Professor, a gente tem que ir de carro no restaurante porque tem medo da rua, né? A gente se afastou da cidade. Redesenhar a cidade é avanço e jamais é retrocesso. Então, também isso. E diria, trabalhem o plano diretor junto à Câmara dos Vereadores e trabalhem o plano diretor junto ao Ministério Público. Parabéns por ter convidado o Ministério Público. Esse órgão tão importante, se você for olhar, talvez a profissão mais linda que exista. O nome é promotor de justiça. É quem promove a justiça. Que temos no Ministério Público também esse promotor de justiça e que temos mais eventos como esse, Vinícius, como presidente aqui da Comissão de Urbanístico da Barra. Continue esse trabalho. Professora, parabéns pela pós, que há anos se dedica sobre esse assunto, que a gente continue estudando e tendo essa interação necessária entre o mundo jurídico e o mundo técnico, e que o mundo jurídico volte. A gente falava hoje sobre mudança de cultura, que o mundo jurídico volte, em poucos anos, a ser um apoio para a área técnica e não a vedete principal das discussões. Repito, não é local de discussão o Poder Judiciário, que a gente possa blindar esse plano diretor e que ele possa vir muito bem, que a gente possa usufruir e redesenhar a nossa cidade. E eu encerrei exatamente no tempo. Muito obrigado pelo convite. Bom, não tem muito o que falar depois meu amigo Marcos Sais, é um advogado brilhante na área ambiental, é uma referência e, infelizmente, eu não vou poder